Vamos abrir a palavra do Senhor nessa manhã em Gênesis capítulo 44. Hoje nós vamos estudar os versículos 1 a 34. E enquanto você vai abrindo a Bíblia, vá meditando na necessidade que nós temos na sociedade de termos muitas vezes alguém que haja como um intercessor em nosso favor. Já parou para pensar sobre isso? Como tantas vezes a gente está preso com uma causa, com uma dificuldade, e nós precisamos de alguém que intervenha em nosso nome, diante de uma autoridade, diante de uma situação, em questões que podem variar muito, questões legais, políticas, sociais. Você poderia pensar talvez na figura de um advogado que precisa negociar acordos, resolver conflitos. Talvez você poderia pensar na figura de um diplomata, que lida com conflitos internacionais, negociações e busca de soluções pacíficas para esses conflitos. Você poderia pensar na figura de um mediador profissional, alguém que assume uma posição neutra para tentar lidar ali com uma situação, com a acariação entre duas pessoas. Existem tantos tipos de intercessores. Você poderia pensar em assistentes sociais, ou mesmo um defensor público, pessoas que vão auxiliar indivíduos ou grupos que enfrentam desafios sociais, pobreza, pessoas que não têm condições de pagar pelo serviço de um advogado particular. Todos esses tipos de intercessores mostram que os seres humanos têm necessidades. E o texto de hoje fala da maior de todas as necessidades e a maior de toda intercessão. Aquele que está interessado em realmente nos ajudar na maior de todas as necessidades e nos capacita a sermos semelhantes a Ele e a cumprirmos essa missão em nome dEle na vida uns dos outros. Então, o que se espera, meu irmão, minha irmã, de um intercessor fiel diante de Deus? Vamos acompanhar a leitura desse texto nessa manhã. Deu José esta ordem ao mordomo de sua casa: enche de mantimento os sacos que estes homens trouxeram, quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada um na boca do saco de mantimento. O meu copo de prata poloás na boca do saco de mantimento do mais novo, com o dinheiro do seu cereal. E assim se fez, segundo José dissera. De manhã, quando já claro, despediram-se estes homens, eles com os seus jumentos. Tendo saído eles da cidade, não se havendo ainda distanciado, disse José ao mordomo de sua casa: levanta-te e segue após esses homens. E alcançando-os, lhes dirás: por que pagastes mal por bem? Não é este o copo em que bebe meu senhor, e por meio do qual faz as suas adivinhações? Procedestes mal no que fizestes. E alcançou-os e lhes falou essas palavras. Então lhe responderam: por que diz meu senhor tais palavras? Longe estejam teus servos de praticar semelhante coisa. O dinheiro que achamos na boca dos sacos de mantimento, tornamos a trazer-te desde a terra de Canaã. Como, pois, furtaríamos da casa do teu senhor prata ou ouro? Aquele dos teus servos, com quem for achado, morra, e nós ainda seremos escravos do meu senhor. Então lhes respondeu: seja conforme as vossas palavras. Aquele com quem se achar será meu escravo, porém vós sereis inculpados. E se apressaram, e tendo cada um posto o saco de mantimento em terra, o abriu. O mordomo os examinou, começando do mais velho e acabando no mais novo, e achou-se o copo no saco de mantimento de Benjamim. Então rasgaram as suas vestes, e carregados de novo os jumentos, tornaram à cidade. E chegou Judá com seus irmãos à casa de José. Este ainda estava ali, e prostraram-se em terra diante dele. Disse-lhe José: que é isso que fizestes? Não sabíeis vós que tal homem como eu é capaz de adivinhar? Então disse Judá: que responderemos a meu senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos. Eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão se achou o copo. Mas ele disse: longe de mim que eu tal faça. O homem em cuja mão foi achado o copo, esse será meu servo. Vós, no entanto, subi em paz para vosso pai. Então Judá se aproximou dele e disse: Senhor meu, rogo-te, permite que teu servo diga uma palavra aos ouvidos do meu senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como o próprio Faraó. Meu senhor perguntou a seus servos: tendes pai ou irmão? E respondemos a meu senhor: temos pai já velho e um filho da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto, e só ele ficou de sua mãe, e seu pai o ama. Então disseste a teus servos: trazei-mo para que ponha os olhos sobre ele. Respondemos ao meu senhor: o moço não pode deixar o pai, se deixar o pai, este morrerá.
Então disseste a teus servos: se vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais me vereis o rosto. Tendo nós subido a teu servo, meu pai, e a ele repetido as palavras de meu senhor, disse nosso pai: voltai, comprai-nos um pouco de mantimento. Nós respondemos: não podemos descer, mas se nosso irmão mais moço for conosco, desceremos, pois não podemos ver a face do homem se este nosso irmão mais moço não estiver conosco. Então nos disse o teu servo, nosso pai: sabeis que minha mulher me deu 2 filhos, um se ausentou de mim, e eu disse: certamente foi despedaçado, e até agora não mais o vi. Se agora também tirardes este da minha presença, e lhe acontecer algum desastre, fareis descer as minhas cãs com pesar à sepultura. Agora, pois, indo eu ao teu servo, meu pai, e não indo o moço conosco, visto a sua alma estar ligada com a alma dele, vendo ele que o moço não está conosco, morrerá. E teus servos farão descer as cãs de teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura. Porque teu servo se deu por fiador por este moço para com meu pai, dizendo: se eu não tornar a trazer-te, serei culpado para com meu pai todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar do moço, por servo de meu senhor, e o moço que suba com seus irmãos. Porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo, para que não veja eu o mal que a meu pai sobrevirá. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, abençoa-nos, ilumina-nos, fala aos nossos corações com poder, ensina-nos o caminho do Evangelho e mostra-nos por meio dessa história tão profunda, tão tocante, a obra de Cristo cumprida em nosso favor e que nós também devemos cumprir em amor uns aos outros, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, primeira coisa que eu quero ver com os irmãos é como intercessores são levantados na turbulência da vida, ok? Em primeiro lugar, intercessores são levantados na turbulência da vida. Tudo parecia estar indo muito bem no capítulo 43. Você lembra, meu irmão, minha irmã? Os filhos de Jacó tinham voltado ao Egito para buscar alimentos, porque estavam com fome, para resolver a pendência do seu irmão Simeão, que tinha ficado lá por ordem de José, até que ele trouxesse o irmão mais novo. Mas ali os filhos de Jacó foram calorosamente recebidos por este que era o segundo homem mais importante de todo o Egito, logo abaixo de Faraó, que eles ainda não sabiam que era o seu antigo irmão José. Mas, meus irmãos, quando é festa na casa da mãe Joana, tudo parece que está bom, né? Quaisquer desentendimentos parece que tinham sido deixados no passado. Receberam a melhor hospitalidade. O regente egípcio perguntou pela saúde do pai, foi gracioso com o irmão mais novo, falou com ele com carinho, deu um banquete daqueles, uma cama quentinha. Estava tudo indo muito bem, mas a vida é uma novela e você sabe. Na manhã seguinte, José tinha mais um teste para avaliar se de fato os corações daqueles homens haviam mudado. Eles estavam ali se parabenizando por terem deixado o Egito com segurança, com Simeão, com Benjamim, com suprimentos, mas então José fala para o mordomo: pega, coloca o dinheiro deles de novo dentro da saca deles, repeteco daquilo que já tinha acontecido antes, né? Mas agora pega o meu copo de prata, e esse copo de prata você vai botar na boca do saco do irmão mais novo, do caçula Benjamim. Meus irmãos, veja, pode parecer só um item qualquer, né? Mas essa taça de prata era muito importante, porque ela era símbolo da autoridade, especialmente de um tipo de autoridade mística que se pensava que os regentes egípcios possuíam. Era uma taça de prata de adivinhação. Sabe como é que era que funcionava isso no Egito? Supostamente, quando alguém derramava água dentro dessa prata, as ondulações ali, as bolhas que se formavam, elas estavam gerando uma imagem mística. Então, esse regente teria capacidade de ler os sinais dos tempos, de predizer o futuro. A gente sabe, meus irmãos, que José não precisava de nada disso. Que José confiava muito bem na providência desse Deus, que há tanto tempo já vinha lhe revelando sonhos, lhe dando interpretação e entendimento das coisas futuras. A gente sabe muito bem que José não acreditava nessas coisas, mas essa ideia de uma adivinhação egípcia era a rusga perfeita, tanto para que os egípcios quanto para os hebreus acreditarem na armadilha que José estava preparando. Então, meus irmãos,
que cena, né? O pessoal sai de viagem, então José manda o mordomo ir lá, alcançá-los no caminho e acusá-los de terem roubado o copo de prata, e eles ficam indignados. De forma alguma, a gente não fez isso. Ficaram perplexos e negaram até a morte, inclusive dizendo que se algum deles tivesse feito aquilo, que aquele deveria morrer, e os seus irmãos deveriam se tornar escravos do regente egípcio. E lá vai o mordomo então, abrindo saco por saco, desde o mais velho até o mais novo, e aí então, o escândalo, o susto. No saco de Benjamim havia ali então a taça de prata, e eles ficam desesperados. O texto nos diz, meus irmãos, que eles naquele momento, diante do mordomo, eles rasgam as suas vestes. Esse ato era um ato de profundo luto diante de um mal percebido, diante de um mal cometido, e eles então montam de novo seus jumentos e voltam para a cidade de onde haviam partido, e Benjamim, de todas as pessoas possíveis, seria preso por isso. Meus irmãos, vocês percebem que Deus não prepara seus intercessores, seus servos, só quando tudo vai bem? Que a forma de Deus de suscitar e de levantar e de ativar o seu serviço e o meu serviço é por meio de problema. Deus gosta disso. Pode parecer estranho para nós dizer que Deus gosta de problema, não é que Deus tenha prazer nisso, meus irmãos, mas Deus, ele faz exatamente isso. A Bíblia, a palavra de Deus, é um livro que retrata de maneira fidedigna a vida real que eu e você vivemos. Os dilemas morais, éticos e espirituais da vida real, que são retratados na Bíblia, são tão parecidos com a minha e com a sua vida. Nós nos enxergamos nas tramas desses homens e mulheres, mesmo quando somos manipulados. Meus irmãos, veja, eu tenho na minha cabeça algumas das minhas histórias favoritas, e são histórias que quando eu não sei que história eu vou contar para os meus filhos, são as histórias que eu sempre volto nelas, tá? Eu sempre vou contar para eles sobre Esther, que enfrenta dilema de arriscar sua própria vida ao revelar a sua identidade judaica para o rei persa e interceder em favor do seu povo que estava ameaçado de genocídio, ou permanecer em silêncio e deixar as coisas como estão. O dilema de uma rainha, o dilema de Davi, que comete adultério, vida real, rei real, ser humano pecador real, que comete adultério contra Batseba e depois tem o dilema de ou encobre o seu pecado ou confessa o seu pecado. Não é a história de Natã que está confrontando? Abraão e o seu dilema de obedecer a Deus e sacrificar seu filho Isaque, ou desobedecer e preservar a vida do seu filho Isaque. Os discípulos de Jesus, que enfrentaram dilemas profundos ao segui-lo, porque tiveram que abandonar suas carreiras, suas famílias, lidar com perseguição, confrontar desafios à sua crença, oposição de fariseu, oposição de saduceu. Meus irmãos, Bíblia é vida real, Bíblia é o dilema que você enfrenta. Eu estava conversando recentemente com uma pessoa que falou assim: pastor, eu acho que Deus não está ouvindo minhas orações, porque quanto mais eu oro, mais problema Deus manda. E eu falei: minha irmã, é exatamente assim que Deus está forjando, levantando intercessores em cada uma dessas demandas da palavra. Nesses personagens bíblicos, Deus está suscitando neles fé, confiança, sacrifício, obediência, discernimento espiritual, discernimento moral, enfrentamento e não fuga. Às vezes você e eu estamos querendo orações para a gente fugir de problemas. Deus fala: não é disso que eu estou falando. Se você tentar fugir do problema, eu faço o problema chegar até você. Eu mando o meu mordomo botar o saco com a taça de prata na boca do seu saco para você voltar aqui. É assim que Deus faz. Porque Deus está treinando corações, Deus está forjando intercessores, e Deus vai fazer isso, meus irmãos. É por isso que a palavra de Deus é tão útil para mim e para você. Ela não é uma historinha, ela não é uma fábula, ela não é uma ficção, ela é história real de pecadores reais experimentando graça real para lidar com problemas reais. Parece com a minha e com a sua vida. Intercessores que estão sendo levantados nas demandas turbulentas da vida,
Segundo lugar, meus irmãos, a gente vai perceber que esses intercessores agora, em segundo lugar, estão sendo forjados por um poder transformador de Deus. Forjados por um poder transformador. Meus irmãos, esses homens voltam para casa e José ainda estava lá. E o texto então nos diz, a partir do versículo 14, que eles se lançam ao chão. Eles se prostram diante de José naquela postura de quem pede clemência. E José basicamente pergunta para eles: por que vocês fizeram isso? Vocês deveriam saber que um homem como eu logo descobriria o roubo. E então, meus irmãos, José diz aquilo que o mordomo já havia dito, que apenas o culpado seria punido e os outros irmãos poderiam retornar em paz para casa. Mas José diz então que esse irmão que ficaria era o mais novo seria seu escravo. Isso assusta a família de Jacó, isso assusta todos eles, porque Benjamim era o mais jovem e era o segundo favorito de Jacó, dos filhos de Raquel. E é aqui, meus irmãos, nesse momento tão difícil, que surge Judá. E esse nome, meus irmãos, presta atenção, esse nome vai ficar marcado para a gente pelo resto da Bíblia, não é verdade? Judá. Por que esse nome vai ficar marcado? Meus irmãos, porque aqui nesse momento, ele toma a dianteira da situação. E com toda a emoção, ele faz um dos discursos mais comoventes e poderosos de todo o livro de Gênesis, e talvez de todo o Antigo Testamento, e por que não de toda a Bíblia. Eu não sei se você já estudou o discurso de Judá em Gênesis 44, mas esse discurso aqui dá livro. Isso aqui vira peça, isso vira filme. Porque esse homem, ele se coloca aqui agora na presença de José, falando em favor da sua família, em favor do seu irmão, e revelando a grande obra que Deus estava fazendo na vida dele mesmo. Veja, eu vou resumir aqui porque o discurso é longo, mas a primeira coisa que ele vai fazer é reconhecer a posição de autoridade e o poder de José. Ele chama José de Senhor. Ele fala que José era quase como o próprio faraó. Então ele se humilha. Esse homem que não era muito humilde no passado não, ele se humilha diante do governador do Egito. E aí ele passa então a descrever a preocupação do seu pai Jacó sobre a possibilidade de perder Benjamim. Ele conta como Jacó já havia perdido um filho da sua esposa, que naquele momento era a sua esposa favorita, o filho de Raquel, José, que eles pensavam que estava morto. Jacó achava que ele tinha sido despedaçado por um animal, e que agora a perda de Benjamim seria insuportável ao coração idoso e fraco dele, porque eles eram emocionalmente ligados, afetivamente ligados. E então Judá passa a lembrar a José da promessa que eles fizeram ao seu pai, de que eles seriam responsáveis pela segurança de Benjamim, que eles não poderiam liberar Simeão do Egito se eles não voltassem com o mais novo. E Judá então garante que ele cuidaria de Benjamim, mas ao mesmo tempo ele fala para José que a volta sem Benjamim seria uma afronta à confiança e à honra do seu pai. Meus irmãos, esse Judá que agora vos fala é o mesmo Judá que há vários anos atrás tinha convencido seus irmãos a vender José. É o mesmo Judá que tinha juntado seus irmãos para criar uma mentira para o seu pai sobre o destino de José. É o mesmo Judá que depois do falecimento da sua esposa deixou seu coração se atrair por uma prostituta, que por acaso era a sua nora, que estava manipulando ele, e quase matou ela ao fazer um julgamento precipitado. Quando a gente chega aqui em Gênesis 44, você fica se perguntando, mas tem como ser o mesmo homem? Um comentarista que eu estava estudando essa semana, tão perplexo diante da transformação espiritual de Judá, ele faz o comentário mais irônico que cabe nesse momento. Ele diz: o homem que havia vendido um irmãozinho favorito como escravo, agora se oferece para se tornar um escravo para salvar outro irmãozinho favorito. Meus irmãos,
Que transformação! A transformação é tão grande que não é só em Judá, meus irmãos, é nos irmãos todos. Aquela antiga animosidade, lembra, que existia entre os filhos de Lia, como Judá, Rubens, e os filhos de Raquel, José e Benjamim, agora não tem mais nada disso. Todos eles preferem a escravidão egípcia a ter que quebrar o coração do seu pai. Meus irmãos, sabe que tipo de transformação eu chamo essa aqui? É uma transformação de quinto mandamento. É uma transformação de honra teu pai. Esses homens estavam se tornando homens de verdade. Machos, alfa, que sabiam que havia um pai na vida deles, eles honravam o seu pai. E demonstram agora amor, honra e preocupação não só por si mesmos, porque a transformação de Deus, meus irmãos, é uma transformação de um coração egoísta para um coração altruísta, de um coração que só pensa em si mesmo, para um coração que pensa nos outros, no pai, na mãe, nos irmãos. Que coisa fantástica, meus irmãos! Essa família de 12 irmãos que se tornariam os cabeças das tribos de Israel, estavam exemplificando para toda uma futura geração de israelitas o que Deus espera nas relações familiares, nas relações de irmandade, nas relações de cuidado. Meus irmãos, muitas vezes a gente fala sobre conversão, e esse é um texto sobre conversão. Eu quero crer que aqui nós estamos vendo o fruto da conversão espiritual do coração desses homens. Mas é um texto que mostra que conversão não é teoria, é conversão de fruto de verdade. Uma pessoa que é convertida, uma pessoa que passa a ser um crente, a vida dela vai exibir pela mudança de orientação, pela mudança de disposição em relação às pessoas, se o evangelho realmente entrou no coração dela. Na história da igreja, um dos exemplos que mais me cativa é a história de William Wilberforce. Esse homem, que era um político britânico do final do século XVIII, início do século XIX, ele era conhecido como um político muito ambicioso, ele era muito talentoso, ele foi motivado pelo seu sucesso pessoal, pela busca de prestígio, pela busca de poder, mas então Jesus entrou na vida dele. E o que é interessante, meus irmãos, é que quando o evangelho encontrou William Wilberforce, uma das primeiras mudanças que aconteceu dentro dele foi a percepção sobre os problemas da nação inglesa, particularmente a moralidade e a injustiça do sistema de escravidão. E então, meus irmãos, em 1787, William Wilberforce passou a liderar uma campanha pela abolição do comércio de escravos dentro do parlamento britânico. Ele usou a posição dele, a influência que ele possuía, para começar a convencer os outros parlamentares individualmente. Ele começou a conversar com esses homens para apoiar a causa da abolição. E esse homem começou a dedicar a sua vida, a sua carreira política basicamente toda, a lutar incansavelmente pelos direitos dos escravos. Pode parecer história para você hoje, mas é basicamente um homem lutando contra toda uma avalanche de uma montanha. Era contracultural, era contraintuitivo. Mas, meus irmãos, a campanha dele, que foi longa, permeada por oração, enfrentou muitos obstáculos políticos, econômicos, foram notáveis. E depois de décadas de luta, a lei da abolição do tráfico de escravos foi finalmente aprovada em 1807, seguida pela lei de abolição da escravidão em 1833. E até hoje, na história dos direitos humanos no mundo inteiro, o testemunho do que William Wilberforce fez lá ainda é estudado nas universidades hoje, não importa a ideologia delas. O testemunho de um crente. Meus irmãos, esse homem continuou servindo a Deus integralmente em todas as causas que Deus mandou na sua direção. Ele trabalhou em reformas de leis trabalhistas, educação infantil, melhoria das condições de vida dos pobres na Inglaterra. Tudo porque Deus converteu o coração dele de verdade. Deixou de ser egoísta e passou a ser altruísta, deixou de ser egocêntrico e passou a ser outrocêntrico, porque é isso que o evangelho faz.
Meus irmãos, o Evangelho nós devemos mensurar os frutos da nossa piedade e da nossa espiritualidade pelo quanto Deus tem nos levado a olhar o outro. Conversão não é teoria, meus irmãos. Mudança de vida não é teoria. E nós somos inspirados pelo testemunho de Judá, pelo testemunho de William Wilberforce, pelo testemunho de John Newton, pelo testemunho de tantos homens e mulheres de Deus, que ao longo da história têm enfrentado os seus dilemas com a sabedoria que vem do alto. Porque a conversão deve levar à santificação, e a santificação deve levar à sabedoria, e a sabedoria deve levar a respostas habilidosas dentro da nossa cultura. Timothy Keller falou isso. Meus irmãos, intercessores estão sendo forjados pelo imenso e poderoso poder transformador de Deus. E aqui uma pequena aplicação que eu gostaria de deixar é que Deus tem poder para transformar pessoas, tá bom? Vou repetir para você. Deus tem poder para transformar pessoas. Ele pode transformar você, ele pode transformar o seu vizinho, ele pode transformar o seu cônjuge, pode transformar os seus filhos. Deus tem poder para isso, meus irmãos. Judá era terrível. Era um homem cruel e perverso. Deus transformou esse homem. Rubens, Deus transformou. Nós temos esse testemunho, meus irmãos, para que nós sejamos encorajados pelo poder de Deus e não pelas nossas capacidades. E em último lugar, meus irmãos, veja que os intercessores estão sendo levantados em situações turbulentas. Os intercessores estão sendo forjados pelo poder transformador de Deus. Mas em último lugar, os intercessores serão eficazes quando eles assumem o fardo de outros nos moldes de Cristo. Esse é o nosso último ponto. Meus irmãos, a essa altura da história de José, você precisa apreciar comigo a loucura e a insanidade do que Judá está fazendo. Não tem registro no texto em nenhum lugar que lhe foi dado lugar de fala, que lhe foi dado oportunidade para apresentar um longo discurso. Meus irmãos, Judá estava arriscando tudo ao contar uma história para um representante de Faraó. José, meus irmãos, pensa só, veja, Judá não sabia de nada. José poderia ter matado Judá ali mesmo, automaticamente. Quem você pensa que é para falar comigo assim? Mas Judá, nesse momento, é tomado de uma coragem de defender a si mesmo e aos seus irmãos, e ele clama por misericórdia. Um comentarista muito interessante, ele comenta que talvez aqui esse clamor por misericórdia é porque talvez Judá já esteja experimentando na própria vida dele misericórdia. E ele pede misericórdia para se colocar no lugar de Benjamim. Ele estava mais preocupado com seu pai e com seu irmão mais novo do que consigo mesmo. E portanto estava disposto a morrer por eles, se assim fosse. Meus irmãos, o que eles haviam dito? Que morra aquele que for culpado. O que Judá está pedindo? Liberta Benjamim dessa culpa. Eu tomo o lugar dele. Eu serei escravo, eu farei o que for necessário. Meus irmãos, era risco real de morte. Não tinha teoria aqui. Não tinha florzinhas, não tinha argumentos. Não tinha outros recursos humanos, advogados humanos, técnicas de manipulação de discurso, nada disso. É o maior ato de amor que alguém poderia fazer, não é verdade? Meus irmãos, vocês lembram que Jesus havia dito em João 15, 13, que ninguém tenha maior amor do que esse, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Lembra disso? João 15, 13. E ao fazer isso, meus irmãos, Judá estava preparando o caminho, prenunciando o caráter de seu grande descendente, Jesus, da tribo de Judá, o leão da tribo de Judá, que substituiria não somente Benjamim, ou não somente Judá, mas a todos aqueles que depositariam sua fé nele. O que Judá disse a José, Jesus disse ao seu pai: eu levarei a culpa. É o que está escrito aí no versículo 32. Eu levarei a culpa. Meus irmãos, nós nos encontrávamos numa situação muito pior do que esses homens.
Porque aqui aparentemente eles estão sendo julgados apenas por aqueles pecados ali que eles cometeram, que já eram graves. Vender o irmão como escravo é grave, mentir para o pai quanto à morte do irmão é grave. Mas nós estamos falando de um substituto que daria conta de toda a nossa narrativa de pecados, de toda a nossa vida de pecado. Meus irmãos, se o mordomo celestial, se o Espírito Santo de Deus vem e quando ele abre o nosso saco, não tem mantimento nenhum, não tem dinheiro, a gente não tem nada para oferecer, só tem podridão, só tem perversidade, só tem depravação. Nossas obras são pífias aos olhos do Santo Deus. Nós não temos nada, meus irmãos. E por isso que a substituição do leão da tribo de Judá por nós é a substituição mais magnífica da história humana. Hoje à noite a gente vai falar sobre ela no sermão de hoje à noite. Nos arredores de Jerusalém, o próprio Deus deu a sua vida por nossa causa. Paulo registra isso lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, quando ele mostra o absurdo dessa substituição, quando ele fala, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Meus irmãos, quão precioso é Jesus Cristo, o Filho de Judá, que intercede pelos seus condenados com base no seu ofício de fiador. Você sabe o que é um fiador? Fiador não é só quando você coloca lá, você acha que você está fazendo um grande benefício ao colocar o seu nome para alguém poder alugar o apartamento dele, sabe? Aí ele precisa de 2 fiadores, aí você vai lá, não, põe meu nome aí, se você não tiver dinheiro eu pago. Aí você fica se sentindo tão bem, né? Só pessoa tão boa, tão maravilhosa. Quando você dá uma ajudinha para uma pessoa aqui e ali, você fica assim com o coração todo cheio, nossa, as minhas boas obras me colocarão numa nuvem especial ao lado de José no céu. Meu irmão, fiador é quando você descobre o tamanho da sua iniquidade, quando você sabe que você não merecia nenhuma misericórdia, e esse que é todo misericórdia se torna o seu substituto. Eu quero fazer uma pergunta para você nessa manhã, simples e complexa ao mesmo tempo. Jesus Cristo é o seu fiador? Como é que você acha que você chega lá? Como é que você acha que você tem comunhão com Deus? Como é que você acha que você pode ser aceito como uma boa pessoa nesse mundo? Nos seus méritos. Você não tem mantimento no seu saco, meu irmão, minha irmã. Não tem. Você precisa do mordomo celestial, o Espírito Santo aplicando a nós nova justiça, tendo misericórdia de nós, tomando o nosso lugar, morrendo por nós para pagar a dívida eterna que nós teríamos contra Deus. Então eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, eu quero saber nessa manhã se Jesus é o teu fiador para eu poder te chamar de irmão ou irmã. Porque às vezes a gente chama o irmão ou irmã, né, mas a gente deveria perguntar assim, peraí, Jesus é o seu fiador? Porque se não for, você não é meu irmão não. Então, na verdade, é uma pergunta muito básica que eu quero fazer para você nessa manhã. Você crê em Jesus, meu irmão, minha irmã, para a sua salvação? Ou você está achando que você está aqui na igreja, que você é salvo, que você acordou cedo hoje para vir para o culto? Que você é uma boa pessoa? Você crê em Jesus, porque é somente por Jesus, que é caminho, verdade e vida, que nós teremos comunhão com o Pai. João 14,6. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Se confessares Jesus com os teus lábios, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, então serás salvo. Essa é a questão. Ele é o fiador. Meu irmão, minha irmã, a maior alegria da vida de um crente, ou da vida de uma pessoa nesse mundo, é descobrir que existe um fiador fiel que intercede diante do Pai por nós. Meus irmãos, eu fico indignado com uma coisa. São 10h28, então eu tenho mais alguns minutinhos para terminar meu sermão. Então deixa eu falar da minha indignação. Eu tenho ficado indignado com crentes perdendo a perspectiva das coisas nesse mundo. Eu tenho ficado indignado, meus irmãos. Crente torresmo, lembra que eu falei? Torresmungando. Crente que murmura de tudo. Crente chateado. Crente indignado.
Meus irmãos, será que nós estamos perdendo a perspectiva das coisas? Cristo é o fiador dos eleitos. Cristo é a alegria, a estrela da manhã, o leão da tribo de Judá, o protetor, o advogado, o sumo sacerdote da linhagem de Melquisedeque. Abre comigo aí em Hebreus capítulo 7, versículo 20. Eu quero que você exalte a Cristo comigo ao perceber de quem a Bíblia está falando. Você precisa ter uma visão bem grande e bem saturada de Jesus diante dos seus olhos, para que eu e você paremos de resmungar da vida. Versículo 20, Hebreus 7. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Olha a diferença, meus irmãos, agora de Jesus para todos os antigos sacerdotes. Olha o versículo 23. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impelidos pela morte de continuar. Porque, meus irmãos, por que tem que ter muitos sacerdotes na antiga aliança? Porque eles morriam. Quando morre tem que substituir. Né? É assim no serviço público. Vem concurso público por quê? Porque o povo está morrendo. Porque o povo se aposenta, porque o povo sai fora. Então você tem que ter gente para repor, né? Todo ano tem que botar gente para repor. Versículo 24. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Agora olha o benefício para você e para mim, meu irmão, versículo 25. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Meus irmãos, aonde está Jesus agora? Jesus agora está trabalhando, nesse momento, domingo, Jesus está trabalhando. O que ele está fazendo? Ele está intercedendo por você e por mim diante do Pai nesse momento. O nosso advogado celestial, você não tinha grana para contratar esse advogado na sua vida, você não tinha, eu não tinha, mas aonde ele está agora? Garantindo com a sua própria vida, com seu mérito, com sua intercessão, de que nós perseveraremos até o final por causa dele. É o perseverador da igreja, está lá agora, diante do Pai. Meus irmãos, versículo 26. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Meus irmãos, essa semana eu tive dificuldade de preparar esse sermão. Eu fui tomado de profunda emoção quando eu li o discurso de Judá e o que ele foi capaz de fazer por Benjamim. Eu fui tomado de profunda emoção, meus irmãos. Mas eu fui tomado de emoção maior ainda quando eu entendi que esse era o discurso de Jesus por mim diante do Pai. Versículo 28. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento que foi posterior à lei constitui o Filho perfeito para sempre. Meus irmãos, quando Deus converte você e me converte, o grande objetivo é o quê? Sabe o quê? É nos tornar semelhantes ao nosso fiador. Quando você se converte e eu me converto, nós devemos deixar de viver por dinheiro, deixar de viver por prazer, deixar de viver por aquilo que apenas nos interessa. E nós devemos aprender a amar outras pessoas. Isso começa conosco mesmos. Porque de uma certa forma eu acho que a gente precisa aprender a se amar como filhos de Deus. É uma coisa estranha, mas eu acho que a gente precisa aprender até mesmo. Tem pessoas que se odeiam, é uma coisa muito maluca. Porque elas não entendem que são imagem e semelhança de Deus refeitas em Cristo Jesus. Então, a gente não pode odiar aquilo que Deus está refazendo. Mas eu também não posso odiar o outro. Quem é fiador, quem se torna
intercessor fiel, em nome de Deus, embaixador em nome de Deus, deve amar outros, e começa com a nossa própria família. Mulheres, vocês têm amado seus maridos? Maridos, vocês têm amado suas esposas? Se colocando como fiadores diante de Deus uns pelos outros? Vocês têm amado seus filhos com esse amor sacrificial? Filhos, vocês têm amado o papai e a mamãe em obediência dessa forma? Será que nós temos começado a colocar essa disposição de, em vez de ficar resmungando, mas começarmos a nos sacrificar dispostamente por outros? Porque a gente está falando de responsabilidades aqui, meus irmãos. Coragem, determinação, sacrifício. Sairmos da nossa zona de conforto para irmos na direção de outros, como Cristo fez para conosco. Existem momentos, meus irmãos, que nós nos calamos, nós estudamos isso em Marcos semana passada, tem horas que é hora do silêncio. Mas tem horas que nós vemos a injustiça acontecendo na vida das pessoas, de outros, e a gente se cala em horas que a gente não deveria se calar. Tem horas que você não deveria se calar. Ah, pastor, mas vai custar minha reputação. Claro que vai. Vai custar minha paciência. É óbvio. Vai custar meu interesse. Totalmente, você vai sacrificar o egoísta para se tornar altruísta. Custa tudo, meus irmãos. Mas a causa é do reino. As causas do reino são superiores. Quando nós vemos outras pessoas sofrendo por causa da injustiça desse mundo, sendo vítimas do pecado, nós precisamos ter uma voz forte e corajosa. E a forma mais básica de fazendo isso é sendo um intercessor. Você ora pelas causas dos outros? Eu estava fazendo uma avaliação da minha vida de oração alguns meses atrás, meus irmãos, dando uma olhada na natureza das minhas causas. Autoavaliação de oração é braba, é 12. Eu vi lá que eu estava numa faixa de 70 para 30, 70% para 30. 70% eram motivos mais meus, 30% eram motivos dos outros. 70%. Eu sei que tem muita coisa para orar diante de Deus, mas está na hora de rebalancear essa oração, pastor Mateus. Está na hora de rebalancear a oração, igreja. Você tem orado por outros? Orado, não, eu sei que você tem que orar por você tem que orar pelo alimento da sua mesa, você tem que orar por tudo isso, mas você tem intercedido em favor de outros. O apóstolo Paulo, lá em Efésios 6, quando ele termina de falar da armadura do Espírito, ele fala lá, olha, sim, vocês têm que se revestir de tudo isso, capacete da salvação, couraça da justiça, calçado do evangelho da paz, escudo da fé, espada do Espírito, que é a palavra de Deus, mas vocês têm que orar por mim, para que me seja dada intrepidez no abrir da minha boca. Paulo pede para que eles orem por ele, porque ele sempre estava orando pela igreja de Éfeso. Meus irmãos, quase todas as vezes que Paulo vai falar sobre a doutrina da oração nas suas cartas, quase todas as vezes, ele sempre coloca em contexto das orações que ele está fazendo pela igreja. Quase todas as vezes. Meus irmãos, nós precisamos nos apresentar como intercessores que são parte da solução de problemas, em vez de sermos a causa dos problemas. Isso é ser um intercessor. É quando você voluntariamente olha uma situação da igreja que no primeiro momento você fala, isso não tem nada a ver comigo, isso é problema do meu pastor. Aí você fala assim, não, tem a ver comigo sim. O que está acontecendo aí, meus irmãos? Meus irmãos, hoje eu vindo aqui para a igreja de moto, aqui. Domingo de manhã, no meio do CIA, um cara corta o outro, que corta o outro, que corta o outro. Aí eu falei assim, 2 malucos que vão se matar. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu quero chegar vivo na igreja. Mas eu estava pensando no meu sermão, aí eu pensei, não, na verdade eu tenho tudo a ver com isso. Senhor, eu não sei a vida de um, eu não sei a vida de outro, mas nesse momento eu estou colocando a vida dos dois em oração diante do Senhor. Tem misericórdia deles. Perdoa os pecados deles. Alcança o coração deles. Salva essas 2 criaturas do inferno. Meus irmãos, nós temos a ver sim. E você não precisa resolver todos os problemas da pobreza do mundo, ou todos os problemas, não, você pode orar por essas causas. Você pode orar pelas pessoas, você pode orar pelos seus familiares. Socialmente falando, meus irmãos, nós como crentes não deveríamos correr das oportunidades de sermos mediadores. Existem mediadores profissionais, advogados, diplomatas, assistentes sociais, defensores públicos. Por que você quer fazer concurso público mesmo? Deixa eu te fazer essa pergunta. É por causa do salário ou do serviço?
É por causa do bem que você vai extrair ou do bem que você vai causar? Pare para pensar nisso na hora de fazer o seu concurso, meu irmão. Você está fazendo por qual motivação? Pela estabilidade da sua conta bancária ou para ser luz nas nações? E não é só concurseiro não, tá? Porque você pode pensar que o concurseiro público, ele tem que lidar com isso. Não, somos todos nós. Todos nós. Como empresários ou como funcionários. Como cidadãos, como moradores do seu condomínio. Sabe lá no seu condomínio, quando o problema do encanamento estoura, e aí ninguém quer resolver, e aí você fala assim, que a síndica se vire, que ela se exploda, que ela conserte meu encanamento. Qual foi a última vez que você se colocou à disposição para tentar ajudar a resolver o problema? Qual foi a última vez que você se colocou à disposição na sua vizinhança para ser algum tipo de auxiliador das causas que estão ali? Você quer ter lugar de fala na pregação do Evangelho? Sirva as pessoas ao seu redor. Trabalhe na vida delas, interceda por elas, mesmo que você não as conheça por nome. Ore por elas. Ore por elas. Meus irmãos, o Senhor quer que nós sejamos assim, embaixadores de uma nova ordem, um reino celestial que não é feito por mãos humanas. Intercessores como eu e você estão sendo levantados em meio às turbulências. Não corra delas. Deus está colocando elas na sua vida por alguma causa. Intercessores estão sendo forjados porque quem transforma você é Deus. É o poder dele que transforma você em uma pessoa menos egoísta e mais altruísta. E a única forma de fazer isso, meus irmãos, é se nós imitarmos Jesus. Eu termino falando que a maior causa pela qual nós devemos orar é pela conversão das pessoas. Você quer ser um intercessor? Ore pela conversão das pessoas. Essa é a maior causa que a igreja pode fazer no avanço do reino de Deus. Nós oramos pela conversão e trabalhamos em prol da conversão. Essa é a missão una e principal da igreja institucionalmente. Como crentes espalhados no mundo, tem muitas causas sociais que a gente se envolve, eu sei disso. Mas como igreja do Senhor, que adora a Deus, nós temos uma missão a cumprir. Anunciar a Cristo para que muitos perdidos se convertam. Então ore pela conversão. Do seu pai, da sua mãe, dos seus parentes, dos seus primos, dos seus amigos, das pessoas que trabalham com você. Ore pela conversão delas. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, há quem pense nesse mundo que precisamos de uma taça de prata de adivinhação para saber o que precisamos fazer. Senhor, a gente não precisa de taça de prata. Nós temos a Tua palavra que é de ouro, que é diamante, que é mais preciosa do que qualquer metal desse mundo. E ela, nessa manhã, nos lembra do nosso sumo sacerdote Jesus. Nele não há pecado, nele não há maldade, nele há poder para transformar, para levantar emissários e para capacitar pessoas na pregação do Evangelho. Senhor, nós sabemos que a nossa tendência é sermos egoístas, é pensarmos no nosso umbigo. Mas Jesus não fez isso, senão nós não estaríamos aqui nesta manhã. Jesus se entregou por nós, para que nós possamos nos entregar aos nossos irmãos, às nossas irmãs, nas causas comuns da nossa vida pactual. E também, Senhor, possamos ser instrumentos de uma espécie de evangelização pública, de um testemunho público da nossa fé, diante deste mundo que está ao nosso redor, Senhor. Ensina-nos a amar inimigos, para que tenhamos coragem de anunciar a verdade a eles, de sermos intercessores em nome deles. Senhor, ensina-nos a amar e a interceder em favor dos nossos próprios, começando dentro de casa, Senhor. Nos humilhando debaixo da potente mão de Deus e colocando a vida dos nossos cônjuges diante do Senhor, dos nossos filhos. Ajuda-nos a orar pela nossa igreja, Senhor, pelas nossas irmãs que enfrentam o câncer, como a Nayara e a Andréia Laboicieri, pelas nossas irmãs que tiveram bebezinhos ao longo desses últimos dias, em 2 semanas, quantos bebês nasceram nesta igreja, Senhor? Que intercedamos, Senhor, em favor dos irmãos que estão desempregados nesse momento, dos irmãos que estão enfrentando dores do coração, desanimados, ansiosos, depressivos. Senhor, que tenhamos coragem de orar pelos outros e não apenas por nós mesmos. Infunde em nós esse coração e essa mente de Cristo, Senhor, que na cruz estava pensando em nós, para a nossa salvação
e para a glória dele, em nome de Jesus. Amém. Igreja,